Vamos lá, pô, a gente fez uma homenagem incrível nos donos da bola na televisão e também aqui na Rádio Bandeirantes. E eu queria agradecer demais a todo mundo do Remo, né, assessoria e tudo mais, de poder a gente entrevistar o Pedro Rocha, que é um menino maravilhoso, que eu gosto muito, e que foi artilheiro da competição com 15 gols, o que isso é excepcional. Tanto é que os artilheiros da Série A do ano passado foram com 15 gols. E Roberto e acho que um centroavante lá do Vitória, esqueci, Alejandro. Aí, ó, capixaba de Vitória, iniciou sua trajetória no futebol de maneira prematura. Se tiver alguma coisa errada aqui, você fala, hein, Pedro Rocha? Aos 4 anos de idade, em uma escolinha do Atlético Mineiro, localizada na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Nome completo: Pedro Rocha Neves, atacante, clube atual, Clube do Remo, camisa 32, já gostei do número, mas eu prefiro a 10. Histórico de clubes, Juventus, 2013, Diadema 13 e 14, também com jogador de futebol. Você pensa que o cara tá agora na boa, mas quando o cara sofre, o cara às vezes come aquele salsicha, arroz com salsicha, aí no outro dia arroz, salsicha e tomate, aí no outro dia arroz, salsicha e purê de batata, aí no outro dia arroz, salsicha e alface, mas a salsicha nunca sai, sacou? Ou veio uma almôndega de ver. Aí foi pro Spartak de Moscou, ficou do 17 a 22, né? 5 anos. Cruzeiro 2019, Flamengo 2020, retornou ao Spartak, depois Atlético Paranaense e depois Fortaleza, Criciúma e aí agora arrebentando no Remo. Performance em números 2025, camisa 32 do Remo, Pedro Rocha, vive sua temporada mais artilheira, 10 anos. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de Série B 2020, 15 gols em 32 partidas, maravilhoso, contribuiu com gols decisivos que levaram o Remo ao acesso. Além dos gols, ele também tem assistências em 2025, ajudando de outras formas no ataque. Principais títulos da carreira. Durante a sua trajetória, Pedro Rocha conquistou alguns títulos revelantes, sobretudo para mim no Grêmio, né? A Copa do Brasil 2016, com o Flamengo a Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. 3 títulos. Com o Atlético Paranaense, Copa Sul-Americana. Com o Fortaleza, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, tem título pra cacete. Com o Remo, esse é um título muito importante. O último é sempre mais legal. O que fez você ser esse artilheiro? Pedro Rocha, maravilhoso. Um beijo pra você, pra sua família toda. Que parabéns, fiquei muito feliz. Na hora que você fez aquele gol, eu tava sentado no meu camarim para fazer os donos da bola, o apito final, e o Theo José tava torcendo pro Goiás. Eu falei, e faltava, acho que já tava terminando o primeiro tempo. Aí eu falei, não, os caras estão marcando ali, Theo. Mas tá dando muito espaço. Veio o Pedro Rocha e fez um golaço e aí empatou o jogo, depois virou. O que foi essa festa? Mas antes do que foi a festa, qual foi a importância da torcida dos remistas, né, em relação a esse mar azul que aconteceu aí com você, Pedro Rocha? Grande Neto, sempre um prazer falar com você, meu amigo. Obrigado pelas palavras. Cara, é impressionante, uma festa incrível, né? Nossa torcida aqui, como nunca, sabe fazer uma festa bonita e nesse domingo aí, mais uma vez, né, com esse objetivo conquistado, fizeram uma grande festa e que coroou bem aí esse nosso acesso. Primeiro eu queria agradecer demais a Samara, linda, maravilhosa, que é assessora do Remo, remista incrível, que pôde fazer isso com a gente em relação ao Pedro Rocha, que é o menino que eu vou falar uma coisa. Eu liguei para uns amigos meus lá do Cuide e falei, vocês contrataram... Não, falei nos donos da bola. Acho que foi, não sei se você estava esse dia, Luiz Fabiano. Pô, você contratou o Hector Hernanes, você contratou o Pedro Raul, certo? Você contratou o Pedro Henrique, nada contra os caras, né? Só que você contratou os Pedros errados, porque o que ele vem fazendo na equipe do Remo, com todo respeito ao Remo, é um cara para ser observado pela experiência dele no Corinthians, naquilo que o Corinthians quer estruturar de uma maneira de trazer jogadores que pensam em jogar futebol. A primeira pergunta é sua, meu querido Luiz Fabiani. Pedro, boa noite para você, Luiz Fabiani por aqui. Eu queria entender, claro, você tem acompanhado todas as movimentações da Série A, da campanha dos clubes que subiram do ano passado para esse ano, e a gente tem acompanhado um Mirassol muito surpreendente, assim como o Remo, né? No caso do Mirassol, um acesso inédito, no caso do Remo, é um acesso depois de 32 anos longe da primeira divisão da elite nacional.
De que forma que o Mirassol, essa campanha brilhante de Libertadores, inspira o Remo pensando na Série A do ano que vem? Obrigado mais uma vez por atender os donos da bola. Obrigado, boa noite. Cara, a gente sempre fala que a gente gosta de seguir os bons exemplos, né? Então, o Mirassol, sem dúvida, esse ano é um grande exemplo, né? Que vem mostrando uma qualidade enorme, né? Batendo de frente aí com os grandes clubes do Brasil e vem fazendo uma campanha fantástica. Então, eu acredito que a diretoria do Remo, a presidência, tem sem dúvida o Mirassol como uma inspiração também de que tudo é possível, né? O ano que vem na Série A. Então, mas através de muito trabalho, eu tenho certeza que o Remo fará uma grande Série A no próximo ano. Vamos lá, que por sinal, Pedro, você teve momentos difíceis de lesões, né? Foram 2 anos marcados por lesões, né? O que te fez estar motivado para jogar futebol? Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a ter lesões do tornozelo e também já não estava, eu falei, vou parar. Né? Eu não quero jogar mais futebol. Parei com 29 para 30 anos. Você está com 32. Essas lesões foram difíceis para você, né? E aí a gente é cobrado pelo aquilo que a gente representa. E aí você tem essa performance incrível na equipe do Remo. Você é o artilheiro do campeonato. Isso é maravilhoso, né? Mas ninguém sabe o quanto que você sofreu. O que isso foi motivador e qual foi a visão que você teve em relação a isso. De você continuar e você ter conseguido pelos seus méritos, é óbvio, pelo Remo, pelos companheiros, por todo mundo. Mas você é o cara. Neto, eu sempre fui um cara que ama jogar futebol desde pequeno. Você citou bem a minha trajetória, sempre foi minha maior paixão jogar futebol. E a gente sabe que todo jogador passa por um momento difícil, né? Nem tudo são glórias, né? Então, a minha família sempre foi minha maior força e no momento de dificuldade a gente se apega à família, se apega sempre a Deus. Então, essa foi a minha força para, né, dar essa volta por cima. Eu sou um cara que eu sempre tive muito claro, eu sempre soube do meu potencial, né, e por isso eu falei, cara, eu não posso desistir, eu não posso, né, deixar isso me abalar, né, como eu falei, lesão ela tá aí, todo atleta tá sujeito, mas eu, né, aqui no Remo, encontrei novamente essa oportunidade de poder vir aqui, de ser bem recebido e de poder performar, né? Eu tinha um pensamento de voltar a performar, porque sempre confiei muito no meu potencial, então eu devo isso também a todo o staff aqui, toda a parte médica e todos os funcionários do Remo também, que me receberam muito bem e fizeram com que eu performasse da forma que eu gostaria esse ano. Quais foram as lesões que você teve, filho? Desculpa, não entendi. Quais foram as lesões que você teve nesses anos? Que te arrebentou nesses 2 anos? Neto, na verdade eu tive uma lesão mais séria, que foi em 2023, que eu rompi o LCA. E aí voltei com 8 meses, eu rompi em 2023 e ali no início do ano, e acabei voltando no final do ano. E aí no passado ainda estava em processo, né, de recuperação, digamos, né, estava à disposição e aí acabei não tendo a minutagem em campo que eu gostaria para poder, né, de fato performar. E aí esse ano, aí, através de muito trabalho, né, eu consegui desempenhar aí o meu bom futebol. Vamos lá agora, você, Everton Ramos, a pergunta por artilheiro do Brasil da Série B e o Remo, e os remistas, como eu sou remista lá, né, uma vez eu tava num navio, cara, e só tinha remista e do Paysandu, acho que é Curuzu, eu esqueci. Papão da Curuzu. Rapaz, eu falei que era remista, os caras iam me matar no avião, queriam me jogar pro Tubarão, né? E eu ganhei a camisa do Remo, mostrei a camisa do Remo aqui, e aí o Remo ganhou 2 títulos, porque o Remo subiu pra primeira e o Paysandu caiu pra terceira. Então é 2 títulos maravilhosos. Everton Ramos, a pergunta que você quer fazer para Pedro, o monstro. Pedro, parabéns primeiro pelo acesso, tá? Salvo engano, essa é a temporada só com mais jogos entre as equipes profissionais
empatado com uma do Grêmio, 44 jogos, uma das temporadas mais goleadoras também, e você é determinante para um acesso 31 anos depois do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. Só que pro torcedor Tem que ter booster, irmão. Pro torcedor remista, eu acho que a grande pergunta que tá atualmente ali, ele querendo saber é: Pedro Rocha continua na temporada do ano que vem? O contrato se encerra no fim desse ano. Boa noite, Everton. Cara, meu contrato acaba agora, né? Ainda não tivemos nenhum tipo de tratativas, né? Acabou somente há 3 dias, mas eu tenho certeza que meu empresário, o presidente aqui, os diretores vão sentar para conversar e a gente poder decidir. Agora, no momento, eu quero curtir um pouco a minha família, que foi um ano de bastante luta, né? Mas, graças a Deus, aí com o objetivo conquistado, né? E você disse bem também, foi uma das minhas temporadas que eu mais joguei, que eu mais tive minutagem, assim como no Grêmio também, se eu não me engano, foi a última que eu mais joguei também no ano. Então, e coincidentemente, as que eu mais fiz gol, que eu de fato performei. Então, eu tive sempre isso muito claro para mim, que quando eu consigo ter minutagem, consigo performar da minha melhor forma, e graças a Deus aí esse ano eu pude provar que isso é um fato. Que por sinal são 40 jogos do ano, que tá aqui do meu querido Léo Bueno, né? Beijo pra Samara que tá aí. Ô Samara, daqui a pouco eu quero te conhecer aí, Samara. Você vai aparecer no vídeo aí, que eu quero conhecer a Samara também, que fez com que nós pudéssemos entrevistar o nosso querido Pedro, artilheiro, 15 gols, e levar o Remo à primeira divisão. E vai ser uma honra a Rádio Craque Neto fazer e a Rádio Bandeirantes fazer também os jogos do Remo no ano 2026. Vai ser maravilhoso quando o Remo vier jogar contra o Corinthians aqui. Você imaginou? Nós ir pra Belém. Ai, meu Deus do céu, como eu gostava de jogar. É que eu não joguei contra o Remo, eu jogava mais contra o Paysandu. Eu ia num lugar aí que tinha um bar aí que chamava Lapinha. Ô, negócio bom que era o Lapinha aí. Aí ficava no Hilton, acho que nem não é mais Hilton. Aí 4 horas da tarde, eu não sei, 15 para as 4, chovia pra caramba. E aí eu ia nas mangueiras, olha só. Eu saía do Hilton, eu ficava debaixo das mangueiras, pegava aquelas mangas de vez. Sabe o que é manga de vez? É a manga que não é, que é manga de vez, que é manga de verde, tá mais perto pra madurar. Aí pegava o sal, pegava uma faca, ficava ali descascando e pegava uma manga de vez ali. Que coisa maravilhosa. Eu vou falar uma coisa pra você. A Samara, daqui a pouco nós fala com ela. 44 jogos, 19 gols e 9 assistências. Isso é performance de quem tem muito preparo físico e muita condição, não é não, Paulo do Vale? Ah, com certeza. Inclusive, pergunto ao Pedro Rocha, já mandando um abraço para ele e parabenizando pela campanha e pela artilharia. O São Paulo cogitou a possibilidade de tentar tirá-lo do Remo. Chegou algo até você ao longo da temporada? A chance de trocar a Série B pela Série A agora, e jogar no meio do ano? No meio do ano. Quando o São Paulo estava atrás, que machucou o Caleri, machucou o André Silva, machucou o Rian, os caras olharam para a Série B... É melhor você falar assim, quem não machucou? Exatamente. Os caras olharam para a Série B e viram o Pedro Rocha arrebentando por lá. Você chegou a cogitar a possibilidade ou não, Pedro? Não, é natural, né? Quando você está em evidência, está em destaque, está performando, que algumas sondagens, né, apareçam e nessa época, em período de janela aberta, é super natural, né, que alguns clubes façam contatos. Mas eu disse ao meu empresário que, né, meu foco era aqui no Remo esse ano, que eu queria terminar o ano aqui e graças a Deus foi a melhor decisão que eu tomei, porque conseguimos coroar esse ano com esse tão sonhado objetivo que foi o acesso à Série A. A gente vai falar aqui agora o Pedro, menino do Sul, né? Ele quer falar com você, porque o gremista ama você, irmão. Eu que sou sócio do Grêmio, a gente te ama, cara. A gente gosta de você pra caramba, porque você é o cara. Pra nós lá Você é azul, né? Porque é azul aí do Remo e azul também do Grêmio, diga-se de passagem. E aí, Pedro, a pergunta pro nosso querido, maravilhoso
Pedro Rocha, que fez a gente ser campeão da Copa do Brasil. É isso aí, craque. Prazer, Pedro. Boa noite. Prazer estar falando com você. Prazer enorme. Inclusive, acho que nem preciso falar mais nada, né? O craque já deixou aqui a deixa para eu falar um pouco do seu início de carreira lá no Grêmio. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu me lembro que lá em 2015, 2016, quando você estava surgindo para o profissional, muitas críticas eram feitas acerca das suas finalizações, né? Mas você mostrou ao longo dos anos que você sempre foi um jogador muito decisivo, fez 2 gols na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E agora, artilheiro da Série B pelo Remo. É uma campanha extraordinária que coloca o Remo na Série A de volta depois de tantos anos. E eu queria saber como você faz para se concentrar nesses momentos de muita pressão, porque você claramente é um jogador muito decisivo. E o que você fez, como você trabalhou para aprimorar a sua finalização ao longo dos anos? Obrigado, Xará, Pedro também, né, pela pergunta, pelas palavras. Cara, é natural, né? Você disse bem, eu surgi ali no Grêmio, vinha da base. E é natural, um atleta que está subindo para o profissional, você ainda não está, digamos, 100% formado. E você, muitas vezes, aprende ele somente na prática, né? Eu lembro bem, eu recebi, sim, muitas críticas por às vezes, concluir bem em finalização, nos gols. Mas eu sempre procurei, cara, trabalhar, fazer o meu melhor, né? Eu sempre fui um jogador que sempre criou muitas situações de gol, sempre me coloquei bem posicionado para poder receber assistência. Então eu era um cara que criava muito na época, aquele nosso time, criava muitas chances de gol. E eu era um cara que sempre, né, conseguia chegar bem na frente do gol e por vezes fazia e por vezes não. Mas ao longo da minha carreira eu fui, né, aprimorando, fui trabalhando. Você vai estudando mais, né, o adversário, vendo como você pode sobressair melhor. E acredito que agora um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, tenho conseguido aí ter uma eficiência ainda maior. Vamos lá então, estamos com o Pedro aqui. Pedro, aqui a gente quer botar um gol para você aqui. Queria saber, assim, eu fiquei tão emocionado de ver a visão do torcedor depois de 31 anos, torcedores chorando, torcedores mais velhos, torcedores mais experientes, jovens e crianças, cara. Foi assim, é que vocês não têm muita noção, como vocês estão, vocês não têm muita noção do que nós falamos aqui, do que nós vimos em relação ao Remo e a performance do Remo com a chegada do Guto Ferreira, né? Que foi uma coisa assim extraordinária do Guto, né? Que é meu amigo lá de Mojimirim, é um cara que eu gosto muito, que é meu parceiro, é um cara sensacional, que às vezes o Guto ele não consegue fazer trabalhos longevos, né? E as pessoas não dão muito essa condição para ele. Então, já no Remo, talvez isso aconteça. Até pela performance dele, pela condição também que ele conquistou. Porque ele vai ficar na história como você está na história. Pro resto da vida, seus filhos, netos e bisnetos. E assim que é o futebol, porque a gente deixa legado. Então, eu queria desejar, assim, muitas felicidades. A gente vai continuar mais uns 5 minutos aí. Agradecer demais a Samara, essa menina incrível, que nos atendeu tão bem, que é muito difícil um ano tão forte de vocês, ter que ficar dando entrevista, não é fácil, ainda mais pra rádio, né? Porque rádio, às vezes, os jogadores de hoje, eles não têm o entendimento que ele não fala comigo, ele fala com as pessoas que estão ouvindo. A gente é só um porta-voz e cada um pense do jeito que quiser. E agradecer demais a Samara, a todos os remistas, né, da importância dessa camisa azul e de Nossa Senhora de Nazaré, porque eu sou devoto de Nossa Senhora, né, e eu fiquei tão feliz de ver aquilo, a paixão e o que isso move para as pessoas, para o estado, para a cidade e para tudo, né? Então você imagina só o massagista, imagina o porteiro do Remo, imagina as mulheres que fazem a comida, os homens que fazem a comida também. Vocês imaginam o roupeiro, vocês imaginam as pessoas que trabalham lá há 30 anos e agora tem a possibilidade de estar na primeira divisão. Não é só o jogador, é uma coisa tão ampla de inclusão social, de grana. Eu não sei se eles dividiram o bicho, se eles deram também um bicho a mais para as pessoas que lavam o banheiro.
As pessoas que estão ali para dar todo o conforto para eles, porque o jogador de futebol a gente tem conforto. Na minha época menos, agora muito mais, pelo lado que é. Porque isso é muito importante também, não é não, Pedro? Ou mais importante, né? Sem dúvida, né? Até, nós jogadores que estamos ali dentro de campo, né? A gente, como você disse bem, a gente recebe todo o carinho, né, de todos os funcionários, de todo o staff em geral, né? Então, eles que merecem muito também, né? E sem dúvida, esse era um objetivo nosso, né? De conseguir conquistar esse acesso para não só dar essa alegria para eles, mas também poder dividir a parte boa aí que é o bicho do futebol, digamos, né? E porque eles merecem também, eles são os pilares nossos ali que nos sustentam para a gente poder chegar dentro de campo e performar da melhor maneira. Pedro, boa noite, Lucas Bueno aqui. Em uma conversa que eu tive com o Guto Ferreira, ele assume ali contra o Volta Redonda e daí vocês já conseguem uma sequência de vitórias muito grande. E ele te coloca como um dos líderes do elenco. Para você, como é que foi ser um dos líderes do elenco que subiu com o Remo para a Série A do Campeonato Brasileiro e qual que é a importância do Guto nessa subida também? Cara, é uma responsabilidade grande, né, cara, de você ser um dos líderes esse ano, num clube como o Remo, a grandeza que tem, né, uma responsabilidade grande, mas que, né, nós ali, como capitães, a gente conseguiu, né, da melhor forma ali, se unir, né, para que o grupo fosse sempre pelo mesmo caminho. Então, com a chegada do Guto ali, ele passou a importância, né? Ele sabia que ele nos disse que nós tínhamos tudo, né? Tudo para conseguir esse objetivo, mas que nos faltava confiança. Então, essa confiança ele transmitiu da melhor maneira para a gente, junto com a sua comissão, e a gente só entrou dentro de campo ali leve para poder jogar e poder conquistar as vitórias que nós precisávamos para chegar até esse tão sonhado objetivo. Pedro, uma homenagem pra você. Coloca o gol dele aí narrado. Distância, curta pra bola. É com ele, Pedro Rocha. Gol! Pedro Rocha! Pro Remo! Aí, ó, Pedro, primeiro agradecer demais a Samara, a você pelo seu tempo aí, quase 40 minutos conversando com a gente poder mostrar também a evolução, o seu ressurgimento pro futebol, fazer 15 gols, ser artilheiro numa competição tão difícil como essa, não é fácil, 44 jogos, 19 gols, 9 assistências, parabéns por ter sido o melhor jogador da Série B. O melhor jogador da Série B, e você vai ganhar esse prêmio, eu não tenho dúvida nenhuma, e que você continue sendo esse menino humilde, maravilhoso, e aproveite a família das suas férias. Não vai querer jogar bola, hein? Valeu, Netão, obrigado pelas palavras. Como eu disse, sempre um prazer falar com você, e há muito tempo já a gente não se falava, mas quando veio o convite aí da Samara, falei, vamos na hora aí, fala com o Netão, que gente boa, gente da gente, mas obrigado de coração aí, e é isso, aproveitar a família agora. Beleza, então, vou te ligar, viu, Pedro? Senão você, eu não sei se você tá com o meu telefone, deixa eu ver se eu tô com o seu, porque às vezes eu também não gosto de ficar enchendo o saco, falar a verdade, mas eu vou passar meu telefone pra você, você fica com o meu, tá bom? Pra gente manter contato, que você é um cara incrivelmente maravilhoso, eu adoro você, tá bom, Pedro? Dá um beijo pra Samara aí, deixa eu ver a Samara, que a Samara tá aí? Ela não gosta de aparecer, não. Ela não quer aparecer? Então a gente vai pegar no Google a foto da Samara e vamos colocar no meu Instagram pra deixar a Samara famosa aí. Vamos botar no meu Instagram aqui, vamos botar nos Donos da Bola amanhã. Vamos botar Samara do Remo aqui. Um beijo no seu coração. Um beijo, Pedro. Um beijo pra família. Fica com Deus. A todos os remistas. Diga-se de passagem.